Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos aprender as diferenças entre alergia e intolerância alimentar. É preciso saber identificar para fazer o tratamento correto. Vamos falar também sobre a política nacional. O tema é a crise de representatividade na política. Você sabe a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Às vezes, sintomas semelhantes podem causar dúvidas nas pessoas, mas é importante saber identificar cada uma delas para poder tratá-las da forma correta. Sobre o assunto, eu converso agora com a nutricionista Ana Maria Beltrão. Bem-vinda ao nosso programa. Bom, vamos começar explicando o que é um e o que é outro. O que é alergia, o que é intolerância alimentar. Apesar da semelhança, tem diferença aí, né? Tem diferença sim. A alergia alimentar, ela é uma típica reação alérgica do organismo. Há, muitas vezes, uma intermediação de uma imunoglobulina, a imunoglobulina E, que causa a liberação de histamina, por exemplo. Então, isso traz aquela série de efeitos, como edema, muitas vezes, a urticária. O edema de glote pode estar presente numa reação mais intensa, inclusive levando a uma parada cardiovascular e morte. Já na intolerância? Na intolerância é um acúmulo de algumas substâncias dos alimentos, por exemplo, a lactose. A lactose ela se acumula na luz do intestino pela ausência da enzima que vai quebrá-la para que ela possa ser absorvida. Então, esse acúmulo de lactose no intestino vai causar uma reação adversa, mas não uma reação alérgica. Entendi. Então, só para a gente saber, a alergia é uma reação do organismo, a intolerância é quando aquele elemento não se acumula e pode causar uma reação. Seria isso ele também a grosso modo? Sim, ele também pode se acumular dentro do próprio organismo também. Ele pode ser depositado, ele entra no organismo, mas ele não é reconhecido como alimento propriamente dito, e ele é englobado e levado e depositado em algum órgão. Entendi. Quando é que elas se confundem aí? Elas se confundem muito pelos sintomas também, né? Porque os sintomas são muito semelhantes. Sintomas podem ser na epiderme, sintomas na pele, urticária, edema, pode ser no gastrointestinal, esôfago, estômago, intestino, flautulência, diarreia, vômitos. Tudo isso são sintomas das duas, podem ser apresentados nas duas. E elas se confundem também pelo tratamento, porque no tratamento a coisa mais importante é a retirada daquele alimento da sua dieta, pelo menos tanto imediatamente. Tanto de um quanto do outro, né? Tanto de um como da outra. Quais são os sintomas? Você falou aí sintoma na pele, sintoma no trato gastrointestinal, assim, vai além disso, atinge outras partes do corpo, que sintomas são mais comuns? Vamos especificar bem essa parte. Tem sintomas mais comuns, mas tem muitos sintomas. A literatura já descreve mais de 120 sintomas associados às alergias. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas tem aqueles mais comuns, como também existem os alimentos mais comuns causadores de alergias. Então, os sintomas mais comuns são esses que a gente até já citou um pouquinho. O prurido, a coceira, né, a urticária na pele. Aquelas manchas placas, vermelhas também, sim, né? surgimento de placas, que são as dermatites atópicas. Existem as lesões mesmo, porque com o prurido, com a placa, formam-se algumas lesões. E o edema também que se forma. Também existe nos gastrointestinais o problema de esôfago, né, de mal-estar. O problema na cavidade oral pode começar aí com uma dormência de lábios, de língua. Uma afta também? Não, mais ligado à dormência, dormência, alguma coisa assim. E os gastrointestinais que podem ser aquela sensação de má digestão, de crescimento, de estufar, o estômago estufar. A diarreia, muito presente, a flautulência, que seria o acúmulo de gases, e a diarreia. Inchaço também, doutora? Eu vejo muito, a minha mãe fala que tem uma tia nossa que tem alergia, ela fica toda inchada, incha lábio também, incha olho, isso é Também é um sintoma alérgico ligado ao alimento. O olho, não tanto, mas a da cavidade oral, sim. E acontece o seguinte, essa persistência de você fazer uso do mesmo alimento que está causando isso, muitas vezes os sintomas são subliminares e você volta a usar, não sentiu muita coisa, não teve muita reação, volta a usar. Então isso vai fazendo com que, por exemplo, a mucosa do intestino, o revestimento do intestino, ele vai ficando lesionado. Então ele lesionado vai responder cada vez
mais facilidade do alimento agredir aquele organismo. Lembrou agora um amigo que ele tem alergia a camarão, inclusive, e ele diz assim, que quando ele quer comer camarão, ele toma um antialérgico. Não é uma postura muito legal, então, não, porque apesar dele não sentir o sintoma da alergia por tomar um antialérgico, o mal que o alimento causa no intestino dele, ou no organismo dele, continua. Seria isso, então? E geralmente ele tá o quê? Ele está só fazendo com que o organismo responda menos. Entendi. Né? O que ele faz quando ele trata os sintomas é fazer com que o organismo responda menos. Ele não está fazendo nenhuma resolução da alergia, que aliás não tem realmente resolução. Né? Pois é, como a senhora falou, a princípio pelo menos é retirar aquele agente causador, né? Retirar o agente causador, tanto na alergia como na intolerância. Tem um sintoma muito complicado aí, que a senhora até já falou ele, e diz que ele pode inclusive levar à morte, que é o tal edema de glote. O que é isso? Vamos explicar. Edema de glote é um edema pela reação alérgica, que dá um edema na região da respiração respiratória e que fecha o local por onde passa o ar da sua respiração, porque você vai respirar, ele chega a fechar. Então, se ele fecha, a pessoa tem que estar num local com assistência médica, porque a solução é a aplicação de adrenalina, que não é vendida em farmácia, inclusive, né, para poder reverter esse quadro. Então, a pessoa tem que ser socorrida imediatamente. Tem que ser socorrida, né? Porque o médico é a única profissional que está capacitado a fazer essa aplicação e que também você tem suporte de um local que possa lhe fazer até uma traqueostomia, alguma coisa que se for o caso. Ou seja, se a pessoa já sabe que tem alergia, está numa viagem, por exemplo, então evita mesmo para que não haja nenhum perigo de ocorrer esse tipo de coisa, né? Olha, geralmente quem começa tendo alergia alimentar faz uma retirada, que tem essas reações, faz uma retirada realmente definitiva desses alimentos. Como é que se adquire? Tanto alergia quanto intolerância. É adquirido, é genético? Como é que é isso? Como é que a pessoa começa a ter? Não existe ainda uma clareza muito específica de por que a pessoa tem alergia. Existem alguns fatores que são considerados, por exemplo, fator genético, a carga, o potencial do alimento de ser um provocador de alergia, a condição do intestino, como a gente já falou, do trato gastrointestinal, porque o trato gastrointestinal do organismo, ele é preparado para resolver tudo que você colocar lá que possa agredir seu organismo. Algumas coisas que ele não resolve, aí justamente que vão causar a reação do organismo. Então, tudo isso, a condição desse trato gastrointestinal, o fator genético, é que somados podem causar ou não. Não existe faixa etária, principalmente na infância. É quando vai introduzindo os alimentos e vão surgindo as alergias. Que é quando se identifica, na verdade. Quando se identifica, mas algumas coisas são detectadas mais tardiamente. Não existe muita clareza, não existe assim uma faixa etária determinante de surgimento de alergia ainda. Então eu posso viver a minha vida toda e de repente me perceber alérgico ou intolerante a algum tipo de alimento depois de adulto, já idoso, isso pode acontecer? Os alimentos mais comuns, a gente sempre tem contato com eles antes, mas a indústria de alimentos hoje, elas levam uma carga muito grande de aditivos. O próprio fabricante, ele tem uma formulação para um alimento hoje, amanhã ele já passa a preparar diferente, ele adiciona outros aditivos e também, às vezes, até contaminantes do alimento são veiculados pelo alimento. Então, à medida que acontece isso vai provocando. As pessoas hoje estão mais sujeitas a desenvolver alergia por conta disso, porque são novos provocadores de alergia. Então, você tem uma alimentação mais saudável, você de repente até impede isso, ou minimiza os riscos, na verdade. Né? Não já se fala em prevenção. Né? Por exemplo, a prevenção seria o quê? As mães já são aconselhadas hoje, se elas têm algum tipo de alergia, durante a gestação, ela não consumir esses alimentos que ela sabiamente já reconhece como sendo alérgica a eles. Durante o aleitamento materno também, ela pode evitar esses alimentos e, sendo uma coisa familiar, existe todo um cuidado com relação à criança. A introdução dos alimentos passa a ser feita mais tarde para a criança, com toda a atenção, né? Esses alimentos precisam ser acompanhados cada vez que são introduzidos, porque reconhecidamente já faz parte da história familiar
alergia a esses alimentos e até a outros que também são potencialmente alergênicos. E essa introdução tardia vai fazer com que a criança fique mais resistente a desenvolver uma alergia ou uma intolerância? Sim, porque isso? A criança ela vai amadurecendo todo o sistema gastrointestinal dela à medida que ela vai crescendo. E ela vai sendo, se amamentada até os 6 meses, com alimentação exclusiva de leite materno, ela vai adquirindo uma resistência herdada da mãe, pelos anticorpos da mãe que passam, né? E ela vai desenvolvendo o sistema gastrointestinal, vai ficando mais maduro, digamos assim. Entendi. E isso faz com que ela mais proteção ela tenha e não desenvolva com tanta facilidade alergias. Agora, em relação a tratamento, doutora, assim, já se avançou bastante, mas é possível ter qualidade de vida tendo intolerância ou alergia alimentar? Sim, essas próprias alergias, elas com o tempo, elas podem desaparecer. O organismo mesmo pode resolvê-las. Essas intolerâncias alimentares, essas alergias, elas podem ser resolvidas pelo próprio organismo. O tratamento em si é aquele que a gente já falou, afasta o organismo da dieta, afasta o alimento da dieta. Dieta, certo. Então é retirado o alimento da dieta. No caso de intolerância, ele pode até voltar, porque o organismo limpa o organismo 3 meses, 6 meses sem aquele alimento. E pode haver um retorno daquele alimento para que haja um teste de o organismo já está limpo e aquele alimento vai se observar se vai provocar ainda alguma intolerância. O alimento pode ser reintroduzido e de repente não fazer mais mal, né? A pessoa como ele não está acumulado, curada, né? Como ele não está acumulado no organismo, né? Então existe a possibilidade de você trabalhar com ele normalmente, o organismo trabalhar com ele. E medicamento, doutora? Tem possibilidade de tratamento com medicamento? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem intolerância à lactose e ele toma a enzima lá quando ele precisa comer leite, alguma coisa de leite, por exemplo. Agora, é uma coisa que ele faz pro resto da vida. No caso, nesse caso específico, mas sim, tem tratamento com medicamento? No caso da alergia, elas são detectadas por testes simples, a alergia e a intolerância, tanto com um teste de sangue, para detectar o nível de imunoglobulinas, como por aquele teste conhecido que no antebraço faz aquela provocação, o médico aí, vai selecionar. Você tem que procurar um médico para isso. Sim, né? Tem que ter um acompanhamento profissional. Ele vai, inclusive, fazer um histórico, primeiro pesquisar quais são os alimentos em que está sendo suspeito que há essa alergia, essas substâncias. O teste vai ser dirigido para isso e ali, é um teste simples, não tem dor, não tem muita coisa, né? Então ali já vai ser detectado algumas coisas que vai estar provocando essa alergia. E o exame de sangue também é um exame muito simples. Então, tanto a alergia como a intolerância, elas vão ser conhecidas, diagnosticadas, embora que algumas ainda vão estar desconhecidas, mas que a pessoa vai descobrindo ao longo da vida. O tratamento medicamentoso, ele não existe. Ele existe para os sintomas, como você está falando, da lactose. Para que eu não tenha diarreia se eu sou intolerante à lactose, eu tomo a enzima. Quando eu comer lactose, o meu organismo vai desdobrar essa lactose, não vai acumular no intestino e não vai me trazer esse prejuízo da diarreia. Porque a diarreia, se ela for persistente, ela vai trazer outros danos, né? Ela pode trazer um sangramento a nível do intestino. Então, na verdade, é a sintomatologia, e o tratamento mesmo seria a retirada do alimento e aquele acompanhamento para ver se ele pode ou não ser reintroduzido de acordo com cada caso. Seria isso, então? Com cada caso, com o acompanhamento de cada caso. A crise é que precisa ser tratada com muita firmeza. Ok, então, doutora, obrigado pelas suas informações, pela entrevista, viu? Pela presença também aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. À disposição, estamos aí. Bom, no próximo bloco o assunto é política. Vamos saber que rumos deve tomar aí o cenário nacional. Até já.